Aí, voltando para fígado. Vamos lá. O fígado... Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, para não distrair. O fígado, ele vai ser o seguinte, ele vai ser um órgão também, um dos órgãos da digestão, ele vai ser uma das maiores glândulas que a gente tem no nosso corpo, se não a maior, né? Ele vai ter um peso seco de aproximadamente 1,5 kg ou 1.500 gramas, e ele vai ter um peso cheio de 2,3 kg, ou seja, o peso do fígado seco, sem ter nada de sangue, vai ser de 1.500 gramas, e o peso dele cheio de sangue é 2.300 gramas. Ou seja, o fígado, ele tem além de ter uma capacidade muito grande de armazenamento de sangue e de processamento de sangue, ele também vai ter um peso, né, muito grande aí no nosso corpo. Ele vai ser uma das maiores, é por isso que ele é uma das maiores glândulas aí do nosso corpo. Ele tem a capacidade de armazenar, em média, aí, 800 ml de sangue. Ou seja, quase 1 litro de sangue, né, que é uma boa parte aí de toda a nossa volêmia, de todo o nosso volume sanguíneo total. E as suas dimensões, ele vai ter aproximadamente 28 centímetros por 16 de altura, né? 28 de largura por 16 de altura, de 8 de profundidade. É muito importante saber as dimensões do fígado e, no caso... No caso, o Donati, ele adora perguntar sobre dimensão de órgãos, principalmente órgãos que, quando estão afetados as suas dimensões, isso indica uma patologia. Por exemplo, o fígado, ele vai estar afetado as suas dimensões, por exemplo, em uma hepatomegália. Hepatomegália seria o aumento do fígado em volumes, né, maiores do que as dimensões naturais dele. Só que o fígado, ele tem a capacidade de aumentar tanto... Deixa eu procurar uma imagem aqui para vocês terem uma ideia. O fígado, ele tem a capacidade de aumentar muito. Ele tem a capacidade, inclusive, de ocupar até o hipocôndrio contralateral. E o baço também. O baço, ele também tem a capacidade de gerar uma hepatomegália. E, além disso, o fígado, ele, além de ter uma capacidade de aumentar o seu volume, ele também tem a capacidade de diminuir o seu volume, por exemplo, em atrofias. Um fígado, por exemplo, que tem cirrose, um fígado cirrótico crônico, ele vai estar com seu volume diminuído por causa de uma atrofia hepática que é causada justamente pelo dano hepático ao longo do tempo, né? De uma cirrose, por exemplo, uma cirrose alcoólica. Isso é desconsiderando também, existem outros tipos de cirrose, por exemplo, cirrose infecciosa por hepatite crônica, por exemplo. Também vai causar a atrofia do fígado. E, além disso, o fígado ele vai estar envolvido pela chamada cápsula de Gleason. Essa cápsula de Gleason, ela vai ser uma cápsula fibrosa externa que vai envolver todo o fígado e que essa cápsula é que vai estar inervada pelas terminações nervosas do 10º par cranial, do nervo vago. Ou seja, por exemplo, em um fígado cirrótico não, um fígado com paciente, por exemplo, com hipertensão portal. Enfim, um fígado com um paciente com fígado com hipertensão portal, vai existir uma dilatação do fígado que vai causar uma dilatação da cápsula de Gleason. E é essa dilatação da cápsula de Gleason que vai gerar a sensação de dor hepática. É a cápsula de Gleason, por ser ela que tem as terminações nervosas do 10º par, não é o fígado que sente as sensações, é a cápsula, é o envoltório externo dele que é responsável por oferecer a nós as sensações que a gente tem no fígado. Ou seja, se a gente passa por uma intoxicação, uma falha hepática, uma intoxicação hepática, né? uma hepatite fulminante, uma cirrose, uma hipertensão portal, todas essas patologias podem gerar dor hepática, dor no hipocôndrio direito, né? Mas seria mais por uma estimulação da cápsula de Gleason, não necessariamente do fígado. Beleza? Essa é a importância da cápsula de Gleason. Inclusive, essa cápsula pode ser observável em fígados de animais, por exemplo, fígado de boi. Será que vai ter a foto da cápsula? O fígado de boi ele também tem a cápsula de Gleason. É aquele tecido fibroso, esbranquiçado, que fica externo ao fígado de boi, que tem que tirar justamente porque ele é fibroso. E aí ele fica duro, né? É duro.
Aqui não vai ter, pô. Mas quando vocês forem ver um fígado de boi, tentem notar isso. A capa fibrosa externa dele é a cápsula de Gleason. Só que a cápsula de Gleason animal, né? Que é, no caso do boi, ela é um pouco mais engrossada, dá para ver melhor. É essa cápsula que tem as terminações nervosas. Essa cápsula que tem as terminações nervosas, igual a do ser humano. Ah, não. Aqui, ó. Aqui dá para ver, mais ou menos. Essa membrana fibrosa externa do fígado de boi aqui, essa é a cápsula de Gleason. Que no ser humano também acontece aí, né? No ser humano ela também está presente. Fora isso, o fígado, pessoal, essa imagem aqui clássica que a gente vê do fígado é da cara diafragmática dele. Ou seja, como o fígado é um órgão que vai estar presente na parte superior do nosso superior direita aqui do nosso abdômen, ele vai estar também encostado no diafragma. Inclusive, o ligamento falciforme, por exemplo, é um ligamento que liga o fígado ao diafragma. Essa cara aqui que a gente vê do fígado é a cara diafragmática dele, que vai estar em contato com o próprio diafragma, beleza? Com o próprio músculo da respiração aí. A gente vai ter uma outra cara, que vai ser a cara inferior dele. E essa cara inferior que a gente vai conseguir ver os outros lóbulos do fígado aqui, por exemplo, o lóbulo caudado e o quadrado, e a gente vai conseguir ver o íleo hepático. O íleo hepático que vai receber aí a tríade hepática, né, formada pela artéria hepática, a artéria hepática própria, a veia porta e o conduto hepático. Enfim, na cara diafragmática do fígado, na cara diafragmática dele, a gente só consegue observar dois lóbulos. A gente vê o lóbulo direito, que ele é muito maior, né? A gente vê o lóbulo esquerdo, que ele vai estar um pouquinho mais para o lado esquerdo, ele é um pouquinho menorzinho também. Só que na cara inferior dele, a gente consegue ver outros dois lóbulos. Por exemplo, a gente consegue ver o lóbulo caudado. Ele tem esse nome porque ele tem esse rabinho aqui, entre aspas, ele tem mais ou menos um rabinho aqui. E a gente consegue ver logo abaixo do lóbulo caudado o lóbulo quadrado. E é o lóbulo quadrado que vai alojar a vesícula biliar. Isso é muito importante, vocês têm que saber que é o lóbulo quadrado que aloja a vesícula biliar. Beleza? Inclusive tem preparado disso. Tem uns preparados de fígado lá que tem o espaço da vesícula biliar faltando. Tem uns que tem a vesícula, tem uns que tem o espaço faltando. Esse espaço que vai alojar a vesícula aí é justamente o lóbulo quadrado. Ah. E o que acontece? Aqui na cara inferior, a gente consegue ver, como eu disse, o ilho hepático. O ilho hepático que vai ter aí a região de entrada, né, do pedículo hepático, que é a tríade hepática. A tríade hepática formada pela artéria hepática própria, pela veia porta e pelo conduto coletor hepático. E aqui a gente vai ver agora os ligamentos que vão fixar o fígado. Os ligamentos os meios de fixação do fígado, a maioria deles vai fixar o fígado ao diafragma. Por exemplo, a gente vai ter o ligamento falciforme, beleza? O ligamento falciforme vai ser esse aqui, ó, que dele se origina um ligamento redondo, mas é basicamente uma veia umbilical, né, obliterada. É basicamente a veia umbilical do bebê, né, no desenvolvimento fetal, que ela se atrofia, basicamente. E aí depois a gente vai ter o ligamento falciforme, que ele tem esse nome porque ele tem formato de foice. E depois esse ligamento falciforme vai ligar o fígado à parede retroperitoneal sem a condução de artérias importantes ou de vasos importantes, que justamente liga o fígado ao diafragma. Depois a gente vai ter outros ligamentos, por exemplo, o ligamento coronário, que vai formar uma coroinha acima do fígado, por isso esse nome. E nas duas pontas do ligamento coronário, a gente vai ter os ligamentos triangulares, que vão formar uns triangulinhos aí, como se fossem até uns chifrinhos no fígado. Sendo o ligamento triangular, esses ligamentos triangulares eles são muito importantes, principalmente o ligamento triangular direito. Porque, como a gente vai ver mais adiante, a gente vai ter as goteiras
as goteiras paracólicas. Essas goteiras são espaços da cavidade intraperitoneal que estão sujeitos a encher-se de sangue ou líquidos extravasados do próprio tubo digestivo. Um desses espaços é a fossa hepatorrenal. Essa fossa hepatorrenal é o espaço justamente que fica entre o fígado e o rim direito. E essa fossa hepatorrenal, ela vai estar limitada pelo ligamento triangular direito. Beleza? É justamente esse ligamento triangular direito aqui que vai limitar o espaço da fossa hepatorrenal. E aí a gente bate uma ecografia aí, em caso de paciente, por exemplo, politraumatizado, que ele chega na emergência e a gente tem que fazer uma ecografia rápida, a gente chama de IFAST, que é a ecografia ECOFAST, né? Que é a ecografia rápida de abdômen para ver se tem alguma hemorragia interna. A gente vai em alguns pontos principais, né? Que são os principais pontos aí das goteiras intraabdominais. Uma delas são as fossas hepatorrenais, no caso a fossa hepatorrenal direita. A gente bate o ecógrafo aí, que fica que fica aqui no hipocôndrio, né? No hipocôndrio direito. A gente bate o ecógrafo aqui e vê se tem líquido presente aqui no ângulo hepatorrenal. E esse líquido ele vai estar limitado aqui pelo ligamento triangular direito. Aí dá para fazer ecografia também nas goteiras paracólicas, né? Paralelas aos cólon ascendente e descendente. E tem como a gente tem que checar também a presença no fundo de saco de Douglas. E também, né, na transcavidade dos epiplões. Enfim. Esses vão ser os ligamentos do fígado. Só que existe um ligamento que é o principal meio de fixação do fígado, e o Donati gosta desse ligamento, inclusive. Esse aqui vai ser o ligamento da veia cava inferior. Beleza? Porque percebam aqui que a veia cava inferior ela está passando por detrás aqui do polo inferior do fígado. Beleza? E, no caso, o fígado ele origina um ligamento que meio que dá a volta e abraça a veia cava inferior, formando assim o ligamento da veia cava inferior. Esse aqui é o principal meio de fixação do fígado. É o ligamento mais resistente, o principal meio de fixação do fígado. O ligamento da veia cava inferior. Beleza. Aí a gente vê também segmentação hepática. A segmentação hepática é assim, a veia porta, pessoal, ela adentra no ilho hepático e ela se bifurca. Beleza? A veia porta, no caso, o fígado, ele vai processar o sangue venoso misturado com o sangue arterial. Ou seja, o sangue da artéria hepática, ele vai ser misturado com o sangue da veia porta e o fígado, ele vai processar todo esse sangue misturado. Só que a veia porta, ela é o principal vaso de irrigação do fígado. Beleza? A veia porta, pessoal, ela vai ser responsável por aproximadamente 70% da irrigação do fígado. Beleza? 70% do volume de sangue que vai encher o fígado aí, que o fígado vai processar. A artéria hepática, ela é responsável pelos outros 30% aí, só que basicamente a artéria hepática, ela vai só estar lá para oferecer o sangue minimamente oxigenado aí para poder oxigenar os hepatocitos. Mas o fígado, 70% da irrigação dele vai estar dada pela veia porta, tá? Não é pela artéria hepática. No caso, a veia porta, ela adentra o ilho do fígado, o ilho hepático, e ela se bifurca em duas. Depois, é dessa forma que o sangue vai entrar no fígado. Agora, o sangue vai sair do fígado através da drenagem das 3 veias suprahepáticas. E essas 3 veias suprahepáticas, elas vão recolher todo o sangue venoso do fígado e desembocar logo na veia cava inferior. E aí criou-se uma segmentação hepática de acordo com a bifurcação da veia porta e também de acordo com as 3 veias suprahepáticas. Por quê? A bifurcação da aorta não, a bifurcação da veia porta e as 3 veias suprahepáticas, mais ou menos que cortam o fígado em 8 lóbulos. Esses lóbulos hepáticos, eles são como que se fossem segmentos independentes fisiologicamente e metabolicamente entre si. E uma outra coisa também é que muitas pessoas sabem é que o fígado ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. De forma que, por exemplo, quando existe algum tumor de fígado, algum câncer de fígado,
algum câncer de fígado, esse câncer, primeiro, ele se espalha dentro do lóbulo hepático, ele preenche esse lóbulo hepático e depois ele migra para os outros lóbulos. Porque justamente existe tecido fibroso, além disso, né, além da separação fisiológica da circulação sanguínea, também existe tecido fibroso que vai separar esses lóbulos hepáticos, entranhados aí dentro do parênquima hepático. E, além disso, causa uma separação fisiológica, uma separação até que física dos lóbulos do fígado. Dito isso, em pacientes que têm um hepatocarcinoma, por exemplo, é possível a retirada de um lóbulo só, que está isolado ali, o tumor, e aí o resto do fígado fica saudável. Beleza? Ou tira outros lóbulos que estão ao redor ali, que tiver algum tipo de metástase, e aí deixa outros lóbulos. E aí o fígado consegue regenerar, porque é justamente pela presença desses lóbulos, entende? Se você tira metade de um lóbulo, esse lóbulo ele consegue regenerar completo. Beleza? Se você deixa só 1/3 dele, ele consegue regenerar o lóbulo inteiro depois. Então o fígado ele tem uma capacidade de regeneração muito, muito grande. E como vai acontecer essa segmentação hepática? Vamos lá. A divisão vai ser feita, como eu já disse, através da bifurcação da veia porta e das 3 veias suprahepáticas, gerando 8 lóbulos. Esses 8 lóbulos, eles são nomeados de acordo com as agulhas do relógio, ou seja, eles são nomeados de um sentido horário. Beleza? Em um sentido horário. Sendo o primeiro lóbulo, aqui, ó. Aqui é um outro ponto de vista da segmentação hepática. O primeiro lóbulo vai ser o lóbulo quadrado. Beleza? O lóbulo número 1. E aí, como a gente está vendo a porção inferior do fígado aqui, né? O sentido horário torna-se um sentido anti-horário. Então, o primeiro lóbulo é o quadrado, é o lóbulo caudado, o primeiro lóbulo é o caudado. Depois, o segundo e terceiro lóbulo são os correspondentes ao segundo e terceiro segmento, né? Eu vou chamar de segmento para não confundir com lóbulo. O segmento 1, ele vai ser correspondente ao lóbulo caudado. Os segmentos 2 e 3 vão ser correspondentes ao lóbulo esquerdo. Os segmentos 4, ele pode estar dividido em 4.1 e 4A e 4B, né? Como está a própria letrinha aqui, ele pode estar dividido em 4A e 4B, ou ele pode só estar dividido em 4. O 4, ele vai ser correspondente ao lóbulo quadrado. Beleza? O segmento 4 vai ser correspondente ao lóbulo quadrado, onde vai estar alojado também a vesícula. Isso aqui é especial, tá? Porque é bom que vocês saibam. O 4 é onde se aloja a vesícula, porque é correspondente ao lóbulo quadrado. E o 1, que é o primeiro, é o caudado. E depois a gente tem os 5, 6, 7 e 8, que vão ser correspondentes, são os segmentos correspondentes ao lóbulo direito, que é maiorzinho. E por que eu digo que esses segmentos, eles são fisiologicamente independentes entre si? Porque cada um deles vai ter a sua própria, vai ter o seu próprio segmento de veia porta, artéria hepática e conduto biliar. Beleza? Esse segmento próprio de veia porta, artéria hepática e conduto biliar vai fazer com que ele seja fisiologicamente independente. Beleza? E no sentido de que, se existe afetação de um só lóbulo, os outros eles ficam intactos. Beleza, basicamente isso. E agora a gente vai ter o sistema da veia porta, pessoal, que é basicamente o sistema que vai receber todo o sangue de basicamente todos os órgãos intraperitoneais. O sistema da veia porta é basicamente o sistema de formação da veia porta. Como é que vai se formar essa veia porta, que é uma veia tão importante? A veia porta, pessoal, basicamente ela vai, como eu já disse, ela vai receber todo o sangue todo o sangue venoso de todos os órgãos intraabdominais, lembrando que todo esse sangue venoso, ele vai trazer todos os nutrientes que a gente acabou de absorver e toda a água que a gente acabou de absorver no nosso tubo digestivo, só que não só isso, esse sangue também vai trazer todos os fármacos, drogas, toxinas e venenos, talvez que a gente também ingeriu através da nossa alimentação. Logo, o nosso fígado vai ser a primeira barreira de proteção das coisas nocivas que a gente vai ingerir.
Entende? Ele vai ser, além de ser o primeiro órgão a absorver os nutrientes da nossa digestão, ele também vai ser o primeiro órgão a ser afetado pelos químicos, pelos fármacos, pelos venenos, toxinas que a gente digere também, que a gente ingere, né, e absorve. Além disso, o fígado também ele vai ser o primeiro órgão de proteção quando existe, por exemplo, uma disseminação de bactérias ou de parasitas através de via hematógena nos nossos intestinos. Ou seja, o fígado ele vai ser o primeiro órgão afetado quando existe, por exemplo, a gente tem aí tumores, metástase de tumores. Por exemplo, se a gente tem tumor retal aqui, que é muito frequente em pacientes mais idosos, assim, acima de 70, 80 anos, tumores retais, eles geralmente causam metástase. Que as metástases mais frequentes de tumores retais, e no geral, de todo o tubo digestivo, a metástase mais frequente é no fígado. Porque justamente o fígado é o primeiro órgão a receber todo esse sangue. Entende? Então o fígado, ele é o primeiro órgão que vai apanhar quando a gente ingere alguma coisa ou sempre quando a gente tem alguma afetação aqui do nosso tubo digestivo. Beleza? É por isso que o sistema da veia porta é tão importante. Além disso, a veia porta, anatomicamente, ela vai ser formada aqui, ó, a gente vai ter a veia esplênica, que vai se juntar com a veia mesentérica inferior e formar a veia espleno-mesentérica. Essa veia espleno-mesentérica vai se juntar com a veia mesentérica superior e aí sim vai formar a veia porta. Beleza? A veia porta ela vai estar formada pela veia mesentérica superior, juntando-se com a veia espleno-mesentérica. Beleza? E aí forma a veia porta que ela adentra no... lembrando aí que toda a tríade hepática ela vai ser conduzida pelo ligamento hepatoduodenal, beleza? E a tríada, a veia porta, ela vai entrar no ilho hepático sendo conduzida pelo ligamento hepatoduodenal, ela vai se bifurcar, gerando a segmentação hepática e ela vai distribuir o seu sangue. Beleza? Então, basicamente, esse é o sistema da veia porta. E, além disso, também existe um sistema de anastomose porto-cava, que eu já dei uma introdução disso na última aula, quando eu falei de varizes esofágicas. O sistema de anastomose porto-cava é assim, todo esse sangue que vai ser drenado pela veia porta, todo esse sangue que vai ser drenado do tubo digestivo, dos órgãos da digestão e do baço, todo esse sangue ele vai ser processado pelo fígado, beleza? E aí ele vai ser drenado pelas 3 veias suprahepáticas e vai ser desembocado aqui na veia cava inferior. Só que existem caminhos alternativos que o sangue pode percorrer para pular o fígado, né? E percorrer da veia porta até a veia cava inferior sem passar pelo fígado, desviando do fígado. Em caso, por exemplo, de uma cirrose. Uma cirrose, ela diminui a capacidade hepática de processamento e de limpeza de sangue e faz com que aconteça uma chamada hipertensão portal, porque existe um acúmulo, uma estagnação do sangue na veia porta, que faz com que esse sangue ele se acumula aí, né, gera uma hipertensão e faz com que esse sangue seja obrigado a desviar por caminhos alternativos para chegar na veia cava inferior. E alguns desses caminhos alternativos que a gente tem, por exemplo, são as veias esofágicas, que quando existe um sobrecarregamento das veias esofágicas, gera-se um caso patológico de varizes esofágicas que podem causar também hemorragias esofágicas. Beleza? Que a gente falou aí quando falou de retorno venoso do esôfago. Outros caminhos alternativos do sistema de anastomose porto-cava que o sangue pode tomar para chegar na veia cava inferior desviando do fígado é, por exemplo, através das veias retais. Veias retais ou veias hemorroidais. Essas veias também, quando sobrecarregadas de volume, geram varizes retais que, quando se rompem, podem gerar hemorragia ou também chamado de hemorroidas. As hemorroidas, que é a hemorragia retal das veias retais, também é uma complicação, por exemplo, de cirrose crônica já. Um outro caminho alternativo que a gente pode ter do sistema de anastomose porto-cava são as veias epigástricas, as veias superficiais do abdômen, que, quando sobrecarregadas, gera a chamada medusa. Medusa cirrose. Que são essas veias abdominais superficiais superdilatadas e com varizes por causa de cirrose, por causa do sistema de anastomose porto-cava. Esse sangue ele está sendo obrigado a circular por aí porque ele justamente não consegue circular pelo fígado. Porque o fígado está basicamente inutilizado. É triste.
Mas é isso, pessoal. De sistema de veia porta é isso. Aqui a gente tem outra figurinha, né, da formação da veia porta. A gente tem a junção da veia esplênica com a veia mesentérica inferior, formando a veia espleno-mesentérica. Essa veia espleno-mesentérica se junta com a mesentérica superior e forma a veia porta, que adentra o ilho hepático e se bifurca. Agora a gente vai ver as vias biliares. As vias biliares, pessoal, elas vão estar divididas em intrahepáticas e extrahepáticas. As vias biliares intrahepáticas são as vias de coletagem, né, que vão servir para coletar a bilis na porção que dentro do fígado, né? É autoexplicativo. São vias biliares intrahepáticas, elas vão drenar a bilis que é secretada dentro do fígado. Essas vias biliares intrahepáticas, elas não vão ter nome na anatomia, né? Mas elas vão ser mais estudadas assim na histologia, né? Porque elas são muito microscópicas, só que elas vão acompanhar a segmentação da tríade hepática. Ou seja, a gente vai ter, lembrando, na tríade hepática, a gente tem a artéria hepática própria, veia porta e a gente tem o conduto hepático comum. Esses três elementos, essa tríada, permanece junto e vai se segmentando de uma maneira harmônica e junta, né? De forma que eles se segmentam até formar segmentos microscópicos e essa tríada continua junta. Entende? E esses condutos biliares microscópios, e também eles vão se juntando, formando macroscópicos, vão formar aí as vias biliares intrahepáticas. Agora, as vias biliares extrahepáticas, elas são formadas aqui, no ilho hepático. A gente vai ter o duto hepático esquerdo e o duto hepático direito. Esses dois dutos hepáticos, eles vão se juntar e formar o duto hepático comum, ou conduto hepático comum. Lembrando que vocês têm que saber também a zona de drenagem desses condutos hepáticos aqui. O conduto hepático direito, ele vai drenar toda a bile secretada no lóbulo direito do fígado, que é o maior, e parte do caudado. Beleza? O conduto hepático direito. O conduto hepático esquerdo, ele vai drenar toda a bile secretada no lóbulo hepático esquerdo, no quadrado e a parte restante do caudado. Esse vai ser o território de drenagem dos dois dutos hepáticos. E aí os dois vão se juntar e formar o conduto hepático comum. O conduto hepático comum, ele ainda vai se juntar com o conduto quístico. E aí, depois da junção do conduto hepático comum com o conduto cístico, é cístico, né? No caso, cístico é em espanhol, quístico é em português. Ele vai, depois do conduto hepático comum se juntar com o conduto quístico ou cístico, vai formar o colédoco. Beleza? Que aí o colédoco ele vai ter um percurso específico. Ele vai ter um percurso, ele vai ter um percurso retroduodenal, beleza? Retroduodenal, retropancreático, intrapancreático e intramural. Que esse aí vai ser o percurso do nosso colédoco. Outra coisa que se fala também seria o fluxo da bilis durante todo as vias biliares extrahepáticas. A gente tem que a bilis, ela flui. Assim, a bilis ela é basicamente constantemente produzida. Só que ela é produzida pelo fígado, ela flui pelo conduto hepático comum e ela flui aqui para a nossa vesícula. Beleza? Ela flui e entra aqui na nossa vesícula. A nossa vesícula ela vai ter a função somente de armazenar e concentrar a bilis. Beleza? Ela vai armazenar e absorver toda a água possível da bilis e vai deixar a bilis muito mais concentrada. E aí, na hora que a gente come, na hora da digestão, da liberação da bilis, a vesícula contrai, porque ela também tem capa de músculo liso, a vesícula contrai e libera a bilis no colédoco. Beleza? A bilis já concentrada. Isso faz com que o conduto cístico seja a única parte de todas as vias biliares, tanto intra quanto extrahepáticas, que tem duplo fluxo. Ou seja, o conduto cístico ou quístico, ele é a única parte de todas as vias existentes, de todas as vias biliares, que tem uma mão dupla, né? Basicamente porque a bilis pode fluir para entrar e fluir para sair. Essa é a única especificidade aqui do nosso conduto cístico, beleza? Porque a bilis pode tanto entrar quanto sair por aí. Todos os outros condutos são unidirecionais, beleza? O colédoco, ele é unidirecional. O
O do pâncreas também é unidirecional, direito e esquerdo é unidimensional, o hepático comum é unidirecional e todas as intrahepáticas também são unidirecionais. O conduto cístico é o único que é bidirecional, que ele pode ser bidirecional. Além disso, vocês têm que saber também o percurso do colédoco até desembocar na segunda porção do duodeno, né, na ampoxa de Vater. O colédoco, pessoal, ele é retroduodenal, retropancreático, intrapancreático, ele penetra o pâncreas, ele pode se juntar com o conduto pancreático, geralmente ele se junta com o conduto pancreático, e aí ele se torna intramural quando ele desemboca a nível da segunda porção do duodeno na ampoxa de Vater, beleza? No esfíncter de Oddi. Então, esse vai ser o percurso do colédoco. Retroduodenal, retropancreático, intrapancreático e intramural. E uma outra coisa também importante a se falar daqui é o triângulo de Calote. O triângulo de Calote, ele é muito importante, principalmente na cirurgia. Deixa eu subir a cadeira. O triângulo de Calote, ele é muito importante, principalmente na cirurgia. Ele vai ser um triângulo que vai ser um reparo anatômico para encontrar a artéria cística, que é a artéria que vai irrigar a minha vesícula. O triângulo de Calote, ele vai ter limites, ele vai ter conteúdo. Os limites do triângulo de Calote são, a gente tem o próprio borde do ilho hepático, ou seja, o próprio borde hepático aqui, vai ser um borde superior. Depois, a gente tem o conduto hepático comum, beleza? E o conduto cístico. Esses três limites vão demarcar o triângulo de Calote. E qual vai ser o conteúdo do triângulo de Calote? A artéria cística. Beleza? Isso aqui é muito importante, principalmente na cirurgia. Porque em cirurgias de extirpação da vesícula, em cirurgias de colestectomia, quando o paciente tem alguma patologia biliar, pedras na vesícula, quando tem... Assim, pedra na vesícula, pessoal, pode ser uma patologia muito, muito grave. Porque a vesícula, ela é a função natural dela concentrar a bilis. Só que da mesma forma como você tem... Quando você tem água, por exemplo, se você coloca água num copo, você vai colocando sal nessa água, ou até açúcar. Você vai colocando sal, sal, sal. Esse sal vai chegar num momento em que essa água ela vai chegar na saturação total, completa de sal. E aí todo sal que você pôr acima disso, ele não vai dissolver e aí ele vai depositar no fundo. Isso vai acontecer tanto se eu colocar mais sal, quanto se eu tirar a água. Por exemplo, se eu deixar lá uma água na saturação máxima de sal, e eu começar a evaporar essa água, o sal, o nível de capacidade de saturação dessa água, ela vai diminuindo. Ou seja, o sal ele vai deixando de ser dissolvido nessa água e ele vai concentrando, até que ele se precipite e volte a ser sal sólido, e aí ele vai começar a se acumular, formando pedrinhas de sal. É basicamente isso que acontece com a bilis também, porque ela tem a função de concentrar na vesícula, porque a vesícula tem a função de concentrar a bilis. A bilis, lembrando aí, é formada por sais biliares. Esses sais biliares, quando eles são muito concentrados, eles começam a se precipitar e a formar cálculos biliares, que são as pedrinhas. Essas pedrinhas, elas podem estar armazenadas aqui na bilis, elas por si só não são patológicas, porque na nossa dieta ocidental, a gente come muita besteira, tal, muita gordura, muito carboidrato, tende a formar mais pedras biliares, cálculos biliares. É um problema quando os cálculos biliares tapam o conduto cístico, por exemplo, e aí sim causa uma colecistite, que seria inflamação da vesícula, ou quando tapa o conduto cístico, ou quando tapa o colédoco, ou quando tapa a ampoxa de Vater. Entende? Por quê? Um cálculo biliar, ele pode... Se ele fica aqui dentro da vesícula, tá tranquilo, é até normal. Agora, se ele tapa alguma via biliar, aí sim é bem problemático. Por quê? Ele pode tapar aqui o conduto cístico, ele pode tapar o colédoco, ele pode tapar o conduto pancreático, que aí é muito mais problema. Porque, por exemplo, se ele tapa aqui o conduto cístico ou colédoco, pode gerar uma hipertensão dos condutos biliares, né, chamado colestases, e essa colestase pode causar um rompimento da parede biliar e causar uma extravasação biliar na cavidade peritoneal, chamado bílio peritoneu.
Isso é patológico, isso é grave. Só que o que é mais grave ainda? O cálculo biliar, ele vem aqui e tapa a saída do pâncreas. E aí o suco pancreático, ele não consegue ser liberado. E aí o suco pancreático, ele fica circulando aqui no próprio pâncreas, fazendo com que a ativação do suco pancreático aconteça dentro do pâncreas, causando uma pancreatite, né? Uma autólise do pâncreas, uma digestão que o pâncreas faz dele mesmo. E aí pode causar uma pancreatite necrohemorrágica, igual a que o Donati teve, e aí pode causar hemorragia, pode causar peritonites, é bem mortal. Então, uma das maiores causas de pancreatite é justamente cálculos biliares na taponamento aqui da via do colédoco. Beleza? Então, e inclusive sempre que tem uma pancreatite é recomendável que se retire a vesícula, né? Para retirar esse perigo de ter uma outra pancreatite pela formação de cálculos biliares. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a se adicionar. É basicamente isso. E essas são as vias biliares extrahepáticas, tá, pessoal? Triângulo de calote. Durante as cirurgias de colestectomia, que é a retirada da vesícula, quando você vai retirar um órgão, você também tem que retirar as artérias que irrigam esse órgão, né? Porque você não vai precisar mais de irrigação para esse órgão. Então, na retirada da vesícula, a gente retira a vesícula e a gente tem que encontrar a artéria cística que está irrigando essa vesícula. Então, para encontrar essa artéria cística, a gente usa como ponto de referência o triângulo de calote. Então, durante a cirurgia, a gente procura o triângulo de calote, a gente vai procurando aqui primeiro o colédoco, aí vai subindo, acha a junção do colédoco com o conduto cístico e logo após a gente já encontra o triângulo de calote. Nesse território aqui vai estar a artéria cística. E aí grampeia a artéria cística, faz um grampeamento duplo dela, creque, e aí depois corta no meio. Beleza? Aí cortando a artéria cística já dá para retirar a vesícula sem nenhum problema. Quando vocês cursarem cirurgia, essa é a cirurgia que vocês mais vão ver, a retirada de vesícula. É uma das cirurgias mais comuns, mais feitas, mais frequentemente feitas, em todas as idades não, né? Mas né, dos 30 para cima, basicamente. Cirurgia de retirada de vesícula, apendicite e... basicamente são as duas mais frequentes. Retirada de vesícula, apendicite e de hérnia. São as três que vocês mais vão ver. A de hérnia ainda é bem interessante, é bem menos frequente assim, só que essa cirurgia aqui vocês vão enjoar de ver. Pessoalmente, eu já enjoei de ver colestectomia. Tanto laparoscópica quanto aberta. Mas tá. E deixa eu ver, horário. E dá para falar de baço ainda. A gente fala um pouquinho de vesícula, um pouco de baço e aí a gente termina hoje. De vesícula biliar, gente, não tem muito o que se falar dela. A gente vai ter aí que a vesícula biliar, ela vai ser um órgão que a única função dela vai ser armazenar e concentrar a bilis, né, sendo sujeito aí à formação de cálculos biliares pela hiperconcentração da bilis. Só que ela vai ser um órgão que tem mais ou menos 50 ml. Beleza? Tem mais ou menos 50 mililitros de capacidade a nossa bilis. E ela tem uma grande capacidade de concentração também, para vocês terem uma ideia. A bilis, ela pode transformar uns 200, a vesícula, ela tem uma capacidade de transformar basicamente 250 ml de bilis em 50 ml. Ou seja, ela tem uma grande capacidade de concentração, e é por isso que ela tem uma grande capacidade de formação de cálculos também. E outra coisa específica para se falar dela é que o conduto biliar é o único conduto de todas as vias biliares que ele pode ter o duplo sentido, né? Ele pode ir e voltar. A bilis pode fluir tanto em um quanto em outro sentido. Agora a gente vai falar e a vesícula também ela vai estar alojada no lóbulo quadrado, no segmento 4 do nosso fígado. E depois a gente tem baço. O baço, pessoal, outra coisa, se falar de vesícula, que além dela estar localizada no segmento 4, no lóbulo quadrado, ela vai estar localizada no nosso hipocôndrio direito, sendo que dores no hipocôndrio direito são muito características de uma
uma inflamação, uma patologia de vesícula, tá? Não só de vesícula, mas também de vias biliares. Dor no hipocôndrio direito, a gente já desconfia de vesícula ou fígado, ou vias biliares. Agora vamos falar de baço. O baço, pessoal, ele vai ser um órgão linfóide secundário, um dos maiores órgãos linfóides secundários, se não o maior órgão linfóide secundário que a gente tem no nosso corpo, e ele vai ter a função, basicamente, de processar o sangue. É mais ou menos igual ao fígado, só que o fígado ele vai ter muitas outras funções, né? O baço ele vai ter uma função de receber o sangue e ele vai ter uma função de destruir glóbulos vermelhos velhos para reutilização da matéria reutilizável, né? Aproveitável desses glóbulos vermelhos, por exemplo, o ferro. Glóbulos vermelhos, eles possuem ferro que pode ser reaproveitável, eles possuem enfim, eles possuem muitos metabólitos que têm uma função que pode ser aproveitável para construir novos glóbulos vermelhos. Agora, eles têm outras substâncias que não são tão aproveitáveis assim, por exemplo, a bilirrubina. A bilirrubina, ela é um lixo metabólico, um detrito metabólico, advindo da destruição dos glóbulos vermelhos. E a bilirrubina, ela é produzida no baço, né? Porque aqui no baço a gente tem a maior taxa de destruição de glóbulos vermelhos para destruir os velhos e a criação de novos, né? O baço ele é responsável pela renovação dos nossos glóbulos vermelhos. E o fígado ele também tem essa função. Ou seja, em cirurgias de esplenectomia, retirada de baço, quando você tira o baço de uma pessoa, ela consegue viver sem baço tranquilamente, e aí o fígado ele assume essa função de renovação dos glóbulos vermelhos. Além disso, o baço, como ele é um órgão linfóide secundário, ele também vai ter a função de lutar contra bactérias aí presentes na corrente sanguínea. Um outro fator, né, que pessoas sem o baço, eles têm uma imunidade a essas bactérias, principalmente bactérias gram-positivas, diminuída. E aí tem que renovar as vacinas, né? Inclusive o procedimento de vacinação para um paciente que tem que retirar o baço é renovar a vacinação dele para essas bactérias aí que o baço ele vai ter essa função de combater. Por exemplo, a gente tem o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae, e a gente também tem a Neisseria meningitidis, que são 3 bactérias aí gram-positivas que são muito patológicas, que o baço tem uma grande função de combatê-las aí. E aí, quando tira o baço do paciente, o paciente tem que renovar a vacina dessas bactérias. Anatomicamente, o que a gente tem para falar é que ele vai estar presente no nosso hipocôndrio esquerdo, beleza? Na região um pouquinho mais lateral posterior. E ele vai estar irrigado, ele vai estar fixado, né? A gente vai ter, ele vai ter uma fixação através de ligamentos. A gente tem vários ligamentos esplênicos aqui que vão fixar o baço. A gente tem ligamento espleno-renal, a gente tem ligamento gastroesplênico, a gente tem ligamento pancreático esplênico. Todos esses ligamentos eles vão fixar o baço aí nessa posição. E a irrigação do baço vai estar formada pela artéria esplênica, que é uma rama direta do tronco celíaco, e o retorno venoso vai estar formado pela veia esplênica, que a gente já viu a veia esplênica aí no sistema da veia porta. E basicamente o baço, pessoal, ele vai ter um tamanhozinho padrão também. O tamanho do baço ele vai ser 12 por 8 por 4, tá bom? 12 centímetros por 8 por 4. Isso é importante também porque a gente tem patologias de esplenomegália, beleza? Que é um aumento do baço. Inclusive o baço é muito interessante quando tem esplenomegália. É que o baço, pessoal, ele cresce, ele tem uma capacidade de crescimento quase absurda. Eu já vi relato de professor falando para mim que já viu esplenomegália. Aqui, ó. O baço ele consegue ficar do tamanho do fígado, se não maior que o fígado ainda. Aqui a gente tem um exame de imagem, por exemplo. Aqui a gente tem um fígado e aqui a gente tem um baço maior do que o fígado ainda. Eu já ouvi relato de professores, que uma professora minha, que ela já viu uma esplenomegália, que o baço do paciente chegava na fossa ilíaca esquerda dele. Ou seja, o baço ele tem uma capacidade de crescimento absurda. Ele pode ficar, inclusive, muito maior do que o fígado. Beleza? Então, a gente tem que saber o tamanho padrãozinho do baço, que é basicamente 12 por 8 por 4.
Uma outra coisa é que o baço ele também vai formar uma goteira paracólica, um espaço de armazenamento de água aí que está sujeito, né, a se encher de água, de líquidos, de matéria extravasada no peritoneu, que vai ser a fossa espleno-renal, entre o baço e o rim esquerdo. Beleza? Inclusive tem um ligamento espleno-renal aí que ele vai limitar essa fossa. Aí... Beleza, vamos falar de irrigação do compartimento supramesocólico e a gente já finaliza essa aula de hoje. A gente já falou de alguns desses órgãos aqui, de alguma dessas ramas da irrigação supramesocólica. Primeiro, o que é supramesocólico e o que é inframesocólico? Lembrando, o cólon transverso ele vai separar o compartimento infraperitoneal em duas metades, uma metade superior, supramesocólica, e uma metade inferior, inframesocólica. A irrigação do compartimento supramesocólico, acima do cólon transverso, vai estar dada principalmente pelo tronco celíaco, mas não só por ele, também vai participar aí a mesentérica superior. A gente vai ter, como é que vai se formar aqui a irrigação do compartimento supramesocólico? Eu vou pintar de azul porque fica mais visível, tá? Mas isso aqui são artérias. A gente vai ter... Eu aconselho que vocês desenhem e treinem em desenhar isso aqui, tá? Porque irrigação de compartimento supramesocólico é extremamente perguntado nesse parcial. Vamos lá. Diretamente do tronco celíaco, a gente tem a origem da artéria gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. A gástrica esquerda... A gástrica esquerda, ela vai ajudar na irrigação da curvatura menor do estômago. E é a própria gástrica esquerda que já origina uma raminha aqui, que vai ser a esofágica inferior, a artéria esofágica inferior, para a irrigação da porção a porção inferior, né, ou intraabdominal do estômago, ou intraperitoneal do estômago. E tá. Depois, o tronco celíaco, ele também vai originar a artéria esplênica. A artéria esplênica é essa, que ela é uma das poucas artérias, se não a única artéria do nosso corpo, que ela é espiralada. Elas dão umas voltinhas assim, e é uma coisa que, um reparo anatômico que dá para diferenciar a artéria esplênica de outras artérias. Ela é espiralada, parece uma cauda uma colita de porco, rabinho de porco. Essa artéria esplênica, ela se origina diretamente do tronco celíaco, ela percorre a parte dorsal do pâncreas. Ao longo do seu percurso, a artéria esplênica, ela origina várias raminhas pequenas, que são as artérias pancreáticas, que elas vão perfurar o pâncreas e irrigar a parte do corpo e da cola do pâncreas. Beleza? E no final, a artéria esplênica, ela vai desembocar aqui no ilho esplênico, né, no ilho do baço. Só que antes dela desembocar no ilho do baço, a artéria esplênica ela ainda vai originar a artéria gastroepiploica esquerda. Beleza? E essa artéria gastroepiploica esquerda, ela vai ajudar na irrigação da curvatura maior do estômago junto com a gastroepiploica direita. Que a gente já vai ver de quem ela é rama. Depois, agora vamos falar... A gente já falou da gástrica esquerda, da artéria esplênica, agora a gente vai falar da artéria hepática comum. A artéria hepática comum se origina do tronco celíaco e ela vai se bifurcar. Uma rama vai para cima e outra rama vai para baixo. A rama que vai para cima é a artéria hepática própria. Beleza? A artéria hepática própria se origina da bifurcação da artéria hepática comum. A artéria hepática própria, ela vai subir em direção ao fígado, né? A artéria hepática, e ela vai, no seu percurso, originar uma rama. Ela vai originar a artéria gástrica direita. Beleza? A artéria gástrica direita, que vai completar a irrigação da curvatura menor do estômago, ela é, em 70% dos casos, rama da artéria hepática própria. Beleza? Nos outros 30% dos casos, que essa variação, pessoal, vocês não precisam saber, é mais importante para a cirurgia, mas em 70% dos casos, a artéria hepática direita, ela se origina da artéria hepática própria. Nos outros 30%, ela pode se originar tanto da artéria hepática comum, quanto da artéria gastroduodenal. Só que como vocês estão estudando anatomia, ainda não é importante para vocês saberem variação de irrigação de órgãos internos, então considera que a artéria hepática, a artéria gástrica direita se origina da artéria hepática própria. E a artéria hepática própria, ela vai terminar se bifurcando em artéria hepática direita e esquerda. Beleza? Artéria hepática direita e esquerda. Aí ela entra no ilho hepático.
Uma outra coisa é que a artéria hepática direita é a artéria que origina a rama cística, ou artéria cística. Beleza? Em 70% dos casos também, tá? Em 70% dos casos é a artéria hepática direita que origina a artéria cística. Nos outros 30% ela pode se originar da artéria hepática própria, mas considerem que a artéria cística se origina na artéria hepática direita. Beleza? E aí ela passa pelo triângulo de Calote, que é o reparo anatômico para encontrar a artéria cística e tudo mais. Depois, a outra artéria resultante da bifurcação da artéria hepática comum vai ser uma artéria que desce. Vai ser a artéria gastroduodenal. Ela tem esse nome porque ela vai irrigar o estômago e o duodeno, né, o complexo duodeno-pâncreas. Essa artéria gastroduodenal, ela vai se bifurcar de novo, originando a artéria gastroepiploica direita, que vai complementar a irrigação da curvatura maior do estômago junto com a artéria gastroepiploica esquerda, que é a rama da artéria esplênica. E aí, a outra rama que vai ser originada da bifurcação da artéria gastroduodenal vai ser a rama duodeno-pancreática. Vão ser duas ramas duodeno-pancreáticas superiores, uma anterior e uma posterior. Beleza? Aqui, ó, artérias duodeno-pancreáticas superiores, anterior e posterior. Essas artérias duodeno-pancreáticas superiores, anterior e posterior, elas vão se juntar com as artérias duodeno-pancreáticas inferiores, também anterior e posterior. Essas artérias duodeno-pancreáticas inferiores, elas vão ser ramas da artéria mesentérica superior, sendo a única participação da artéria mesentérica superior na irrigação do compartimento supramesocólico. Essa rama aqui é muito importante por causa disso. Artérias duodeno-pancreáticas inferiores, anterior e posterior, são a única participação da artéria mesentérica superior na irrigação supramesocólica. Tá bom? E por isso que o compartimento supramesocólico ele vai ser irrigado pelo tronco celíaco e pela artéria mesentérica superior. Beleza? Eu aconselho que vocês desenhem isso aqui para conseguirem fixar bem na cabeça de vocês, porque isso aqui é muito perguntado, tá? Sai não só uma questão, mas saem umas 2, 3 questões só disso aqui. Beleza? Na prova. Se não mais, né? 2, 3 no mínimo. Aí beleza. Aí a gente finalizou por agora, pô. Finalizamos por hoje, 2 horinhas de aula, e a gente já adiantou bastante. Na próxima a gente vê inframesocólico e talvez a gente comece vias urinárias e pelvis.